Olá! Hoje estamos aqui, sexta-feira, último dia útil da semana, né? Dia 21 de janeiro de 2022, e eu volto aqui para agradecer a permanência com que você se dedica a acompanhar os meus comentários aqui. Esses comentários, mesmo durante as minhas férias, que se pronunciam na cor de minha cutis, né, tostada pelo sol, estão ganhando um pouco de velocidade, de mais visualizações, e eu estou ficando feliz com isso, graças a você. Obrigado, viu? Pois é, e hoje nós temos um assunto quente, né? A revista Veja entrevistou um sujeito chamado Valdir Freitas, nem é Valdir Pires, nem é Valdir Pereira, o Didi da seleção, né? Valdir Freitas. O Valdir Freitas é um antigo companheiro de Bolsonaro e se diz muito amigo dele. Agora, ele está mais agora, ao que parece, para a classificação de muito amigo, aquele personagem do Jô Soares nos seus programas de humor, né? Aqui nós temos a participação dos barulhos da rua e do nosso querido Arthur entusiasmado aqui com o meu comentário. E eu fico entusiasmado com tudo que o Arthur fala, porque ele está falando, né? Naquela língua estranha dele, mas tudo legal. Então esse Valdir Freitas, esse Valdir Ferraz, ele deu uma entrevista para a Veja, contando o que todo mundo já sabe, mas isso da boca de alguém que dá o seu testemunho pessoal, a coisa muda de figura, né? Todo mundo já sabe que um dos principais ganhas-pão da família Bolsonaro, pai e 2 filhos políticos, pelo menos, tem sido o que se chama de rachadinha, mas eu não gosto desse nome, porque é um nome simpático, parece que atenua um pouco um crime muito grave, que é o crime de peculato, ou seja, a extorsão de um funcionário público pelo parlamentar em cujo gabinete ele teoricamente trabalha. Se contrata, eu vou repetir aqui para você, porque é sempre necessário fazer isso, né? Contrata-se uma pessoa de baixa qualificação profissional por um salário altíssimo, assim, tipo 10 mil reais. O deputado, o vereador, o senador fica com a parte do leão, né? 8 mil, 9 mil, segundo o próprio Valdir, o Valdir Ferraz. A pessoa que se propõe a isso, que aceita isso, fica com 1.000, 2.000 reais no máximo, 2.000 assim numa grande exceção. Segundo o Valdir, disse a Veja, a pessoa que operava esse sistema tanto no gabinete do Jair Bolsonaro como deputado federal, ele passou 30 anos, né? Quanto no gabinete na época de Flávio Bolsonaro, que hoje é senador, mas esse peculato era feito na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, quando ele era deputado estadual, né? E no gabinete do vereador federal, aquele que foi eleito para ser vereador no Rio de Janeiro, mas atua no Palácio do Planalto em Brasília, no chamado Gabinete do Ódio, que é o Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro ficou indignadíssimo, reclamou muito, né? Aliás, o Carlos não, o Flávio, né? A Ana Cristina Vale, ex-Bolsonaro, segunda mulher do Bolsonaro, já está bem enrolada em outras denúncias, inclusive numa suspeita grave, que é a compra de uma mansão pelo filho dela com Bolsonaro, o Jair Renan. A Ana Cristina quis tirar o corpo fora, mas o Valdir Ferraz disse que ela é quem operava digamos, a extorsão, né, o uso do dinheiro público para extorquir funcionários de pouca qualificação. Pois é, a coisa
pegou mais, porque depois do desmentido, né, feito pelo Flávio Bolsonaro, né, a revista Veja divulgou os áudios. Os áudios. Nós podemos ouvir, né, o próprio Valdir Ferraz contando tudo, e conta detalhes pitorescos da intimidade, né? Depois ele tentou mudar a versão, depois parece que recebeu um telefonema do próprio Bolsonaro, mas não foi a melhor notícia do dia para o Bolsonaro, não, e foi um dia aziago para ele. Ele estava no Suriname, fazendo acordos econômicos com o Suriname, antiga Guiana holandesa, né? É isso aí, ele estava desde ontem. Ontem eu contei isso para você. Foi obrigado a voltar ao Brasil porque em Eldorado, no Vale do Ribeira, a mãe dele, Dona Olinda Bolsonaro, tinha morrido e ele foi ao velório e ao enterro. É uma notícia triste para qualquer filho, apesar da idade dela. Ela tinha 94 anos, né? Mas essa história aí do Valdir Ferraz, que não é Valdir Pérez nem Valdir Pereira, meus amigos, se houvesse uma justiça que preste no Brasil, né? Olha, eu recebi um WhatsApp de um amigo, né? Um empresário brasileiro, gente fina, está publicando um livro aí que eu vou prefaciar, em que ele conta que um levantamento feito por um instituto de muita credibilidade mostrou que a justiça brasileira é uma das piores do mundo. Quem duvidar, basta ver o que aconteceu recentemente com as enormes penas contra políticos corruptos, todos inocentados pela cúpula da polícia, da justiça. A justiça brasileira é um vexame internacional, né? Basta você ver o noticiário hoje para você ver isso, né? Aliás, por falar em justiça, o Alexandre de Moraes mandou abrir um inquérito para investigar Abraham Weintraub, que foi ministro da Educação, uma figura ridícula, né? E que está gozando um dos salários mais altos do mundo no Banco Mundial, pago pelo Brasil, né? Ele é representante do Brasil num conselho lá. E voltou cuspindo fogo. Dizem que é candidato a senador em São Paulo, até governador, pensa ser, né? E isso o levou a contar intimidades assim como o Valdir Ferraz, né? Contou que o Bolsonaro contou numa reunião naquele escritório de preparação do governo, né, do qual ele fazia parte, como na época futuro ministro da Educação, que o filhinho Flávio estava sendo investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que todo mundo descobriu depois, graças a uma denúncia do empresário Paulo Marinho, em cuja casa, lá na Barra da Tijuca, o Bolsonaro gravou os seus programas de propaganda na televisão, e contou que ele já sabia mesmo. Então, o inquérito que o Supremo Tribunal Federal abriu por denúncia de Sérgio Moro pode ser encerrado, depois dessa declaração. É só chamar o Weintraub, fazer um depoimento dele e pronto, ficou provado que o Bolsonaro foi informado por alguém da polícia, algum bolsonarista da Polícia Federal, conforme o Paulo Marinho falou, e não mentiu. Está provado isso agora. Esse rapaz voltou para bater no Bolsonaro, chamou, o Bolsonaro disse que ele era maluco, né? E que ele estava querendo votos, né? Mas que o Bolsonaro teria substituído a chamada ala ideológica, da qual ele faria parte, junto com Olavo de Carvalho, mestre dele, para substituir pelo Centrão, né? Pois é, o Centrão é que está mandando na República, mas isso não quer dizer que esses direitistas fanáticos também não tenham seu quinhãozinho aí. Basta ver o salário milionário que esse rapaz ganha
para representar o Brasil no Banco Mundial nos Estados Unidos, né? Pois é isso aí. O Bolsonaro ficou devendo explicar para a gente se o cara é maluco, por que ele nomeou para esse cargo magnífico, né? E se ele descobriu que o cara é maluco agora, por que não demitiu? Tem mais medo do que o cara pode vir ainda a contar? Isso aí ninguém sabe, né? Bom, ainda em relação a dinheiro, né? Hoje tem uma notícia que o Banco Central descobriu vazamentos de dados em 160 mil chaves do Pix. O Pix pegou, o Pix é a forma de pagamento cada vez mais usada, mais democrática, e agora vem esses vazamentos que são inevitáveis, porque envolvem celulares, envolvem computadores, etc., né? Bom, o Moro está mudando de partido, segundo indica a notícia dada pelo antagonista, onde ele, perfil em que ele está publicando agora uma coluna. Então eles devem ser informados, né? Está indo para o União Brasil, que é a fusão do PSL, que elegeu o Bolsonaro e que é presidido por um desafeto do Bolsonaro, um dos muitos que o Bolsonaro faz com as vitórias que tem, né? Que é o pernambucano, esse pernambucano, né? O Luciano Bivar. O paraibano Julian Lemos já tinha me dado um toque numa conversa que tivemos de fora da entrevista que eu publiquei, que está no ar e que você devia ver, porque é uma entrevista espetacular, né? De qualquer maneira, o Moro está ganhando bastante adesões e está adotando a política certa, está batendo duro em quem bate nele. Acho, e o Josias de Souza concorda comigo, que o Lula errou quando o chamou de canalha. Não apenas errou porque ele não é canalha, mas também errou porque não é o assunto para puxar agora corrupção, né? Corrupção é um assunto que interessa ao Moro, não ao Lula. O herói do combate à corrupção no Brasil certamente não é o Moro, nem é o Bolsonaro. Não é o Bolsonaro, nem o Lula. Ao contrário, o Lula é beneficiário dos tribunais superiores que o liberaram de condenações que ele teve, inclusive do Moro e do Marcelo Freixo, na justiça, que não é inferior, hein? Na justiça inicial, nas varas federais e nos tribunais regionais federais. Pois bem, o Moro está muito certo, se ele for assertivo como ele está sendo, principalmente nos debates, vai ser difícil o Lula sair. Todos nós testemunhamos que o Lula é bom debatedor. Bolsonaro ninguém sabe porque ele nunca debateu, né? Ao contrário, ele foge do debate e agora está dizendo que quer debater, até porque ele está perdendo muita gasolina, né? Está perdendo muito vasilhame, né? Agora vamos ver se o Lula é bom mesmo, enfrentando o Moro com o caminhão de informações que o Moro ainda pode ter daqueles processos em que o Lula foi condenado na primeira instância e que agora não foi inocentado, né? Esses processos foram suspensos, transferidos de vara, mas o Lula não foi inocentado de jeito nenhum. O Bolsonaro anunciou nessa viagem ao Suriname que deixou entrever que vai investir na PEC dos combustíveis lá no Congresso para prejudicar os governadores e seus adversários eleitorais, né? Tudo indica que ele quer incluir o ICMS. Era uma ideia já velha que agora ele vai ressuscitar. Eu também ontem tive um esquecimento fatal, né? Eu poderia ter falado no desaparecimento daquela que deve ter sido a segunda maior cantora que eu vi na minha vida atuar. Depois de Elis Regina, Elza Soares. Elza Soares era uma cantora de nível internacional, uma grande cantora brasileira, morreu ontem, numa coincidência dessas fatídicas, né? 20 de janeiro de 1983 foi o dia em que morreu o grande amor da vida dela, o gênio que deu a Copa do Mundo de 62 ao Brasil, Mané Garrincha.
Elza, que fez um grande sucesso com a música do Lupicínio, Se Acaso Você Chegasse, que o Chico Buarque lembrou num texto de despedida dela, né? Eu quero também aproveitar agora, antes de terminar, para sugerir a leitura desse livro maravilhoso, contundente, pungente, um romance fantástico, do meu amigo baiano do Junco, Antônio Torres, Seu Tonho. Querida Cidade é um dos grandes textos que eu já li na minha vida e eu morri de inveja, até porque, de certa forma, ele abordou um projeto antigo meu com a cultura, com conhecimento e, sobretudo, com a sensibilidade e com um estilo inigualáveis. Mas eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé, e só a verdade vai nos salvar.